Para um tempo como esse. Tudo bem com você? Aqui é o Jardel Barros, mais um estudo da lição, um estudo diário através do guia de estudo aqui da lição da Escola Sabatina, né? Que é um guia sistemático da Palavra de Deus, onde a gente estuda a Bíblia, né? A gente está estudando esse trimestre alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica. E durante a semana a gente começou aí desde o sábado falando de Ruth e Esté. Se você não pegou, tá o link aí na descrição, nos comentários, aqui no card. Desde o sábado a gente está falando de vários temas importantes, fazendo paralelos com a profecia, com os últimos dias, né? Histórias de Ruth e de Esté, que às vezes a gente lê, passa batido e não percebe as dicas preciosas que tem ali, que servem pra gente para um tempo como esse aqui. E é o tema de hoje, para um tempo como esse. Fica até o final porque vale a pena, vale a nossa salvação. Bem, vamos lá, né? Ainda aqui gripadinho ainda, continua orando aí pra gente tentar, família toda gripada aqui com tosse, enfim, febre, mas com fé em Deus tudo vai passar, né? Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Então hoje, quinta-feira, dia 12 de junho, dia dos namorados, né? Então, Deus abençoe vocês aí, os casais de namorados, né? Os namorados, noivos, os eternos namorados que já são os casais aí casados, né? Então, que Deus abençoe a nós todos, né? Então, para um tempo como esse, é o tema de hoje, a gente tá falando até de Ruth e Esté, né? Histórias que envolvem o casamento, nada mais oportuno, né? E hoje o dia dos namorados aí também. E também trazendo o paralelo com Jesus, que é o noivo, e a noiva, que é a igreja, é o nosso povo, né? Enamorados aí, né? Inclusive a Descoberta da Fé, o devocional diário do Rodrigo Silva, também fala isso, né? Se você não tem, vale a pena, bem interessante. Ele fala disso aqui que está em Jeremias 31:3, né? De longe o Senhor lhe apareceu dizendo, com amor eterno eu a amei, por isso com bondade a atrair. Então, o amor de Deus por nós, pelo seu povo, pela sua noiva, né? Então, tudo a ver, né? Vamos lá, então. Lição de hoje aqui. O professor Gilberto Brasiliano traz aqui no Lição Fácil, que eu gosto de fazer também o estudo com o resumo dele. Ele coloca o seguinte, quando a gente lê a história de Esté, a gente viu aí essa semana toda, né, Ruth? Começamos ontem, Esté, tá aí no card. Pega aí pra você ver, muita coisa legal eu falei ontem, tá bom? Muitos se concentram nos pontos negativos da história e insistem em não ver a providência divina para o livramento miraculoso ocorrido. Então a gente vê ali, às vezes, o problema, o negativo, a destruição, né? A perseguição, mas esquece da parte da providência divina, do lado bom da coisa, né? Muita gente vê o Apocalipse assim também, só a destruição, a Magedon, mas não lembra que é a redenção, que é o fim desse mundo maluco de dor, sofrimento, morte, para uma vida eterna no paraíso com Deus, né, nosso Criador. Então Deus preparou Esté para aquele momento, desde que a rainha Vasti foi afastada da posição de rainha. Então, como a gente falou ontem, Deus sempre tem controlado tudo, mesmo ele não aparecendo diretamente, como alguns supõem que ali não tem nada de religioso, de espiritual, de Deus ali diretamente na história de Esté, mas tem sim, a gente viu ontem, né? Por isso, ao lermos as profecias, devemos saber que momentos difíceis irão acontecer. Mas nosso Deus está no comando, amém? E nos sinaliza com suas promessas de libertação e proteção. No tempo do fim, ele agirá mais intensamente. E a gente está vendo aqui isso, o tempo certo para acontecer. O professor coloca aqui, né, dando a elaborada no texto. E a gente vendo essas mensagens no guia, o tema de hoje está para um tempo como esse. É para o nosso tempo, os nossos dias, né? Então, isso vai acontecer. A lição na parte de quinta traz um resumo aqui, um quadro, eu coloquei aqui, eu peguei também de um canal aí de professores do Amazonas, da lição da Escola Sabatina, muito legal, é o professor Rui. E ele coloca aqui, ó, a síntese do padrão profético. Então, na Bíblia toda, na profecia toda, é interessante a gente perceber isso aqui. O que é que a gente percebe desde o início da lição do trimestre, da primeira lição, né? Fundamentos ali de Gênesis, conceitos, tudo que a gente viu aí, as histórias. Primeira etapa aqui, ó, as etapas, o propósito divino e a reação esperada de Deus para o povo ter, né? Então, ó, primeira, a revelação da desordem, do caos. Então, Deus falou, ó, o bicho tá pegando aí, vocês distanciarem, iniquidade tomou conta. Então, a primeira etapa do padrão profético é identificar, né, e revelar a desordem, o caos. E o propósito divino é diagnosticar o pecado. Então, ó, tá pecando, diagnostiquei aqui. E aí a reação que Deus espera de nós é reconhecimento e humildade. Esse é o padrão. Então Deus vem, mostra o caos, revela a desordem, diagnostica o pecado e espera que a gente reconheça com humildade. Depois ele vem e expõe as consequências.
Então, desde o Éden foi assim, né? Então, ó, árvore do bem e do mal, não coma. Aí a desordem surgiu, ele revelou a desordem. Por que você está se escondendo? E aí Adão, porque eu tô nu. E quem lhe disse que você estava nu? Então, vai diagnosticando o pecado. E aí ele espera o reconhecimento e a humildade, né? Então, Adão ali, foi a mulher que tu me deste que fez. Eva, foi a serpente. Então, um foi jogando pro outro ali. Mas no fim, eles se reconheceram, né? Com humildade, decidiram seguir o que Deus pediu, obedecer da questão do sacrifício. Só Caim que não, né? Então, mas de lá para cá, o mundo vai tendo essa referência aí do padrão profético, né? Depois, a exposição das consequências. A segunda etapa é a exposição das consequências. Foi o que Deus fez ali desde Adão e Eva. Então, agora você vai comer da terra, vai trabalhar com o sol do seu rosto, a mulher vai sentir dor. Consequência, né? Então, o propósito é mostrar o colapso da desobediência. Mostrar que a gente colhe o que planta. Então a segunda etapa é expor as consequências e mostrar o colapso da desobediência. E aí o que é que Deus espera? Arrependimento e clamor por um salvador, por uma redenção, né, para que isso acabe, que Deus tenha misericórdia. E aí que entra o plano da salvação. E por último, apelo à esperança. Então, 3 ordens muito interessantes aqui, que é o padrão profético de tudo na Bíblia. Então, apelo à esperança, qual é o propósito de Deus nisso? Oferecer restauração e o futuro em Deus. É o plano da salvação, é restaurar, resgatar, redimir, como a gente viu aqui na história de Boaz, na história de Esté, né? Então, ele revela a desordem, expõe as consequências, mas tem um apelo ali, ó, faça isso, obedeça que vai dar tudo certo no final. E aqui o que é que ele espera da gente? Fé, obediência e compromisso renovado. São as alianças que foram feitas desde que o mundo é mundo e o ser humano sempre quebra, né? Então a fé é aceitar, acreditar, a graça vem, a misericórdia vem, e aí a demonstração que você aceitou de verdade, que você ama, é a obediência. A obediência e compromisso renovado, né? De seguir, ainda que pareça impossível, ainda que pareça difícil, você tem que buscar seguir o que Deus pede, os 10 mandamentos, e testemunhar de Jesus, que é o que a profecia fala lá em Apocalipse, né? Os remanescentes, a característica do remanescente, os que guardam os mandamentos, todos os 10 mandamentos, e possuem o testemunho de Jesus. E a gente sabe que a Bíblia mesmo diz que testemunho de Jesus é aceitar o dom profético, o dom de profecia. Então, a gente tem vários profetas, a Ellen White, que é uma das profetisas dos últimos tempos, traz revelações incríveis, e a Bíblia fala que vão ter novos profetas, né? Se possível, até as pedras vão clamar para levar a mensagem. Então a gente tem que também testemunhar, falar, profetizar, que é pregar a palavra de Deus para os outros, né? Então, as características nossas aí, e a lição toda vem falando disso, né? Aqui vem uma pergunta número 5 da semana. Olha aqui, ó, leia Esté 4, versos 13, 14, Esté 5, versos 1 a 3, Esté 9, do 20 ao 28. Então, 3 capítulos do livro de Esté com alguns versos aqui. Então dá um pause aí, pega a sua Bíblia, leia os versos para você responder essa pergunta aqui, ó. Que lições tiramos dessas passagens sobre nossa situação nos momentos finais da história da Terra, nesses últimos dias, nesse tempo aqui, para um tempo como esse que a gente vive hoje, né? Cheio de violência e iniquidade, como está lá em Romanos, que a gente já viu aqui em um dos estudos, está igualzinho ao tempo de Noé, de Sodoma e Gomorra, não tem nada de diferente. Então, lendo isso aqui de Esté, o que é que a gente vê? Vamos dar uma olhadinha? Então tá aqui, eu separei, ó, Esté 4, 13 a 14, vou ler rapidinho. Mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Então isso aqui é o tio Mordecai ali, o Mardoqueu, falando com Esté, né? Então, ó, você precisa agir. Não pense que você será a única entre os judeus que vai escapar do decreto de morte, né? E aqui ele vem, ó, pois, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Então, usado por Deus, com certeza aqui o tio dela, né? Falando, quem sabe se não foi para isso que Deus te colocou aí, fez você chegar e te deu essa oportunidade para você agora agir. Porque com certeza passa muitas vezes nesse momento de tribulação a vontade de desistir, né? De falar, eu vou ficar quietinho aqui e me esconder, como Jonas se escondeu, não foi para Nínive. Então, a pessoa fica ali querendo uma vozinha, não, deixa quieto, não se mistura não, vai sobrar para você. Então, fica ali o zelo, o cuidado, o medo, né, querendo se salvar, e às vezes a gente deixa de fazer o que Deus pede com medo, resistindo por falta de fé, falta de confiança, né? E aqui, Mardoqueu aqui, ou Mordecai, a gente viu que é o mesmo nome, né? Então, um é o nome hebraico original e o outro é a versão traduzida para o português. Mas é a mesma pessoa, o tio da rainha Esté. E aí ele deixa claro isso aqui para ela agir, a importância da gente agir. Aqui em Esté 5, de 1 a 3, fala o seguinte, ó. 3 dias depois, olha o que Esté fez, né? Esté vestiu-se de traje de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei.
O rei estava no trono de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esté ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esté aproximou-se e tocou a ponta do cetro, né? Porque naquela época ali, até a rainha tinha que pedir permissão para falar com o rei, né? Não podia chegar do nada, entrar lá na sala do trono e chegar. Podia ser morta ali, né? E aí por isso que fala aqui no texto que o rei teve misericórdia dela e estendeu o cetro. Falou, ó, venha, você tá precisando de alguma coisa? Mesmo sem ela avisar, né? Então, providência divina também aí. Inclusive, a gente tinha visto que a rainha Vasti ali já tinha sido, né, tirada do trono. E aí, por conta de uma série de coisas. E aí Esté chega, mas dessa vez ela acha graça do rei, né? E aí o rei lhe perguntou, que a rainha Esté? O que é que está acontecendo, né? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja a metade do reino, será dado a você. Então, gostava muito de Esther, né? E aqui por último, esse é maior, Esther 9, de 20 a 28. Dá uma lida aí, eu vou ler rapidinho aqui, ó, falando da história depois que tudo aconteceu, né? Depois que o povo foi liberto, que a vitória chegou. Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes, determinando que anualmente se comemorassem o 14º e o 15º dias do mês de Adar. Pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos. Nesse mês a sua tristeza tornou-se em alegria, e o seu pranto num dia de festa. O que estava marcado para morrer, para ser eliminado, dizimado ali, né? Foram salvos. Escreveu-lhes dizendo que comemorasse aquelas datas como os dias de festa e de alegria, de troca de presentes e de ofertas aos pobres. E assim os judeus adotaram como costume aquela comemoração, conforme o que Mardoqueu lhes tinha ordenado por escrito. Pois Amã, filho de Agagita, Emedata, inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra eles para destruí-los, e tinha lançado o pur, isso é, a sorte, para a ruína e destruição deles. Mas quando isso chegou ao conhecimento do rei, ele deu ordens escritas para que o plano maligno de Amã contra os judeus se voltasse contra sua própria cabeça, e para que ele e seus filhos fossem enforcados. Foi o que aconteceu no final, né? Ele fez a forca e no final quem foi para lá foi ele e a família dele, né? Então, por isso aqueles dias foram chamados de Purim, da palavra pur, considerando tudo o que está escrito nessa carta, o que tinham visto e o que tinha acontecido. Os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles e os seus descendentes e todos que se tornassem judeus não deixariam de comemorar anualmente esses 2 dias, na forma prescrita, na data certa, né, que Mardoqueu ali pediu e escreveu nas cartas. Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família, de cada geração, em cada província e em cada cidade, e jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus. E seus descendentes jamais deveriam esquecer-se de tais dias, né? E assim vai ser nas mansões celestiais, né? Quando a gente chegar, herdar tudo, sairmos vitoriosos, vamos viver para sempre comemorando a festa aqui, né? Em confraternização. Vamos ver a resposta então, né? Então vamos ver aqui, professor Gilberto elaborando melhor a pergunta. Olhando o livramento que o povo judeu teve na perseguição feita por Amã, que lições tiramos sobre essa situação do povo de Deus no tempo do fim? Daí aqui a resposta que a gente tem, a gente já leu aí, ó, como Deus levantou Esther no tempo certo para livrar seu povo, também no tempo do fim, quando vier perseguição, decreto de morte, Deus vai livrar a gente, vai livrar o remanescente dos perseguidores para que ele cumpra a sua missão e convide os sinceros para sair de Babilônia também, né? Fica o exemplo, uma história mostrando, várias vezes histórias mostrando isso, que Deus sempre vem resgatar os seus, né? Então, mais uma história aí. Olha o comentário aqui do professor Gilberto. Quando Mardoqueu expôs a Esther o decreto de morte, ela se mobilizou com suas criadas e todo o povo da cidade de Suzã para orar e jejuar a Deus por 3 dias e 3 noites. Fica o exemplo aí, né? Exemplo da nossa ação, que muita gente hoje quase não faz mais jejum, né? Sempre que eu posso, eu faço. Não só para pedir, mas para agradecer também, né? Então, para aumentar a intimidade com Deus. Então, oração e jejum faz parte, deve fazer parte da vida do cristão. E aqui na história de Esther, a gente vê que ela pediu às servas dela também para seguirem em comunhão ali, para Deus agir, né? E aí tem gente que diz que Deus não agiu. Agiu sim, a gente viu isso aqui ontem e hoje a gente está vendo que ela ora e jejua para Deus agir em favor dos judeus. Então aqui, ó, ela descobriu que não estava lutando sozinha e pela providência divina, tudo foi encaminhado para o povo ser livrado da morte. Deus protegeu sua igreja durante 1260 anos de perseguição lá atrás, né? Quando a igreja católica ali, o sistema papal, perseguiu, queimou Bíblia. Mas levantou Napoleão Bonaparte no momento certo
para cessar a perseguição, e a igreja se estabeleceu para pregar as 3 mensagens angélicas com todo o poder. Como eu disse, tem um vídeo que eu falo dos 7 reis, fala esse momento todo aqui da história do Papa, das profecias que tem dos 7 reis. Dá uma olhada aqui que vale muito a pena, é um vídeo mais longo de 2 horas, mas você vai entender a profecia dos 7 reis, né? Das bestas, muito importante isso aí, porque a gente tem que se preparar, né? Então vai vir, não importa quando, se vai vir na nossa geração ou depois, se Jesus vai voltar no nosso tempo ou não, mas a gente precisa entender para pregar essa mensagem e preparar as pessoas. A gente tem que estar preparado, né? Perseguição haverá no futuro, mas estamos aqui nesse tempo para enfrentarmos tudo isso e prepararmos um povo para a salvação, pensando sempre: Deus nos colocou aqui nesse tempo para a salvação de muitos, porque Ele tem o controle de tudo e age em favor dos seus filhos, lutando sempre ao seu lado. Então Deus poderia fazer tudo, mas Ele quer usar a gente como instrumentos dele, né? Por que Ele usa? Ele não precisava pedir para Esther, para Ruth, para Boaz, para mim, para você, mas Ele quer porque é a maneira que a gente tem também de entender quem Ele é. Não tem melhor estratégia pedagógica e didática para a gente aprender algo do que ensinando. Então Deus nos usa para que a gente possa aprender também e transmita isso para outros, né? Então que a gente possa fazer essa parte aí. No auxiliar da lição aqui tem umas dicas interessantes. Olha, a gente vê essa parte de Esté 4,14 que fala, né? Quem sabe você não está onde você está. Deus te colocou aonde você está, né? Nessa conjuntura para fazer a obra dele, né? Pense nisso, né? Aí dá dicas aqui, o autor coloca: seja prudente, nem sempre é necessário se revelar de imediato a sua identidade religiosa, como está em Esté 2, 10 a 20, né? Então ela foi ali, conseguiu tudo, e depois que ela foi dizer que era do povo judeu, né? Mas esse equilíbrio é importante porque aqui também o autor fala, ó, a história de Esté se reproduz na vida moderna e secular, em qualquer lugar em que a gente estiver, seja no escritório, na estrada, na faculdade, em casa, onde for, na vizinhança, mesmo nas tarefas mais simples, nossa presença tem importância e pode influenciar a salvação de outras pessoas. Então a gente tem que ser luz, tem que ser sal, tem que ser exemplo, né? Não precisa chegar se identificando com orgulho, com arrogância, se achando melhor que os outros. Não, a gente tem que ser simples, humilde, né? Não precisa se identificar logo de cara, né, como cristão adventista do 7º dia. Então, mas a gente precisa, através dos nossos atos, do nosso jeito de agir, mostrar bondade, como Esté e Ruth mostraram, né? Cordialidade, comunhão com Deus, né? Os frutos do Espírito, né? Por fim aqui, a Ellen White, né? Sempre trazendo dicas preciosas pra gente finalizar aqui. Ela coloca o seguinte, ó, falando das profecias do nosso tempo, né? As duras experiências que o povo de Deus enfrentou nos dias de Esté não foram exclusivas apenas daquele tempo. João, o revelador, né, de Apocalipse, o apóstolo, olhando através dos séculos, através de visões e sonhos, né, da inspiração divina, até o fim dos tempos que ele viu, ele declarou: o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra contra o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Isso está em Apocalipse 12, 17. É o que a gente tem batido na tecla aqui sempre, a lição toda. E eu sempre estudo, falo das pessoas, está no Apocalipse que o remanescente, as pessoas que vão ser salvas, tem uma característica esse povo. O remanescente está aqui, ó, é aquele que guarda os mandamentos de Deus. Quais são os mandamentos? Os 10 mandamentos, a lei moral. Então as pessoas leem isso e ficam com história, com mimimi, que não precisa obedecer lei, que não precisa guardar sábado. E a Bíblia, o apóstolo João está dizendo: apesar de Jesus falar, se me amais, guardareis os meus mandamentos, as pessoas temam e não entendem que para ser remanescente precisa ter 2 coisas. E é aqui o que a Bíblia diz, como está em Apocalipse 12, 17. Guardar os mandamentos de Deus, todos os 10, inclusive o sábado, e aceitar o testemunho de Jesus, aceitar o dom de profecia. Aceitar a profecia, se preparar, porque ela vai se cumprir. E se preparar e levar a mensagem de preparação para os outros, né? Porque é para isso que a gente foi chamado, que o povo de Israel foi chamado, né? Como a gente falou ali do padrão profético, né? Então é mostrar o caos, a desordem, mostrar as consequências e fazer um apelo à esperança. A gente ir lá pregar, chamar as pessoas para sair de Babilônia, né? E aqui ela coloca, a profetisa do Senhor: alguns que hoje vivem na terra verão cumpridas essas palavras. O mesmo Espírito que, nos séculos passados, levou as pessoas a perseguirem a verdadeira igreja, também levará no futuro a adoção de uma conduta semelhante para com os que mantêm sua lealdade a Deus. Mesmo agora, estão sendo feitos preparativos para esse último grande conflito, né? O decreto que finalmente sairá contra o remanescente povo de Deus será muito semelhante ao que o rei Assuero promulgou contra os judeus na época de Esté. Hoje, os inimigos da verdadeira igreja veem no pequeno grupo de guardadores do sábado um Mordecai à porta. A reverência do povo de Deus por sua lei
é uma constante repreensão aos que abandonaram o temor do Senhor e estão transgredindo seu sábado. Está no livro Profetas e Reis, né? Página 352. Então é isso. Mais uma advertência, mais um alerta para a gente ficar firme e forte, porque vamos ser uma minoria, né? É um povo pequeno que vai ser remanescente, né? O restante da descendência da mulher. Tiveram muitos descendentes ao longo da história, né? Então só um restante, um pouquinho é que vai de fato continuar conservando, perseverando, sendo remanescente, guardando o que Deus quer, obedecendo o que Deus pede, né? Então é isso, tomemos essa missão e com coragem, assim como Esté teve, vamos fazer o nosso trabalho. Beleza? Então curta aí se você gostou desse conteúdo, comenta aqui o que é que você acha disso, desses estudos da lição e se inscreve aqui no canal. Tá? Se inscrevendo, clicando no sininho, você vai receber aviso, notificação sempre que eu postar vídeo aqui no meu canal do YouTube. Tem vídeo de muita coisa legal. Além da parte espiritual, tem negócios, oportunidades, investimentos, tá? Muita coisa boa, utilidade pública. E compartilhando, curtindo, comentando, você vai levar esse conteúdo para outras pessoas. Você vai ser um duplicador, um missionário, tá bom? Então eu conto com você, não custa nada, mas você vai ajudar esse conteúdo a chegar em mais pessoas. Então, espero você no próximo estudo. Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.